Fala, seus lindos! Chegamos ao nosso 12º episódio e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre a passagem do tempo e como ela afeta as nossas vidas. Mas para não esquecer, eu sou o Douglas Calado, o seu professor de História, e você está no canal Calado Só Que Não. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para esse vídeo que tá muito legal. Quanto tempo nós temos? Afinal, quanto tempo nos resta para viver? Será possível viver tempo suficiente para descobrir todos os segredos do mundo? Ler os livros que queremos? Jogar todos os jogos? Assistir a todos os filmes e séries? E sabe o que é mais doido nisso tudo? A humanidade não para de acumular cada vez mais filmes, mais jogos, mais livro, muito mais história. Então, os historiadores, ao lidarem com o tempo e os seres humanos, precisam fazer escolhas sobre o que será registrado ou não, e essas escolhas sempre partem de problemas que encontramos no nosso presente. O tempo é um dos elementos mais difíceis de se entender. Afinal, o que eu acabei de falar agora e que você ouviu já faz parte do passado. O futuro é algo intocável e inexistente, e o presente é o único momento onde podemos fazer alguma coisa. Entretanto, a passagem do tempo é sempre transformadora. Ao longo da história, diversas teorias foram criadas para tentar entender o tempo, sua relação com o universo e com os seres humanos. Desde a antiguidade, filósofos, cientistas e pensadores de diversas áreas tentaram compreender a natureza do tempo e sua influência na vida e na existência humana. A ideia de que o tempo é relativo, por exemplo, foi proposta por Albert Einstein em sua teoria da relatividade, que revolucionou a física e mudou a forma como compreendemos o universo. Segundo Einstein, o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim relativos à posição e ao movimento do observador. Essa teoria tem implicações profundas não apenas na física, mas também na filosofia, na história e em outras áreas do conhecimento. E, além disso, a passagem do tempo tem impacto em todas as áreas da vida humana, desde a biologia até a cultura. Na biologia, o envelhecimento é um processo natural e inevitável que afeta todos os seres vivos. Na cultura, a história é a narrativa da passagem do tempo e das transformações que ocorrem na sociedade, na política, na arte e em outros aspectos da vida humana. A passagem do tempo transforma jovens em velhos, transforma corpos e até mesmo sociedades inteiras. Ficamos mais maduros, aprendemos cada vez mais e esse conhecimento vai se acumulando em proporções inimagináveis. Então não seria demais dizer que com a passagem do tempo nos tornamos mais sábios. Bom, talvez alguns nem tanto. Para analisar o tempo, eu decidi trazer uma pintura de um pintor holandês chamado Pieter Cornelis Wander. A pintura se chama Tempo, está no Museu Nacional de Amsterdã, na Holanda, e foi criada em 1810. Ao olhar essa obra e pensando na questão do tempo, quais elementos da obra representam o tempo? O que tem de fictício e o que tem de real nessa obra aí? A partir da imagem, podemos ver um rosto de um velho e um corpo cheio de energia. É um velhinho maromba. Talvez o corpo represente o tempo presente, cheio de vitalidade, enquanto o rosto com a barba e os cabelos brancos representem o tempo passado. E as asas podem representar que o tempo ele passa voando. Em um instante, somos jovens e cheios de vitalidade, mas o tempo passa para todos nós. Será que existe algo de realista nessa imagem? Poderíamos achar que não existem velhos marombeiros, mas eles existem. E a longevidade que os exercícios físicos trazem ajudam tanto o nosso corpo quanto a nossa mente e reduzem a degradação que o tempo causa nos nossos corpos. Mas e as asas? Bom, eu nunca vi nenhum ser humano velho ou novo com asas. Seria esse senhor aí um anjo? O anjo do tempo? Analisando historicamente, não basta a gente analisar a imagem por si só, precisamos conhecer um pouco do pintor. Saber que Pieter Cornelis Wander fazia parte da escola neoclássica da pintura nos ajuda a compreender melhor alguns elementos da obra. O neoclassicismo buscava um certo realismo na proporção humana, algo que aparece muito bem na obra sobre o tempo. Afinal, as medidas humanas estão todas muito bem representadas. A figura do velho com corpo musculoso para representar o tempo é inspirada em uma outra figura mitológica, Cronos,
o pai de Zeus e o devorador dos seus filhos. É interessante quando a gente pensa no personagem Cronos como um devorador dos seus filhos, pois nós somos os filhos do tempo, e parafraseando Mark Bloch, esse grande historiador, nós somos mais parecidos com o nosso tempo do que com os nossos próprios pais, então seremos uma hora ou outra devorados por ele. Sabendo então que ao pensar em quanto tempo nós temos, estamos sendo constantemente devorados por esse titã chamado Cronos, podemos chegar à conclusão que não temos muito tempo. Então, precisamos fazer com que cada segundo valha a pena, e a história pode nos ajudar a compreender melhor o que fomos para transformar aquilo que somos. À medida que envelhecemos, acumulamos experiências e aprendizados que nos tornam mais sábios e conscientes da realidade que nos cerca. No entanto, a sabedoria não é uma garantia para todo mundo. Algumas pessoas envelhecem sem aprender muito, enquanto outras aprendem muito, mesmo sendo jovens. A sabedoria também não é uma questão apenas de idade, mas de atitude e de vivência. Essa reflexão sobre o tempo esteve presente em diversos aspectos da vida humana. Além da obra de Peter Cornelis Wander, podemos citar a escultura O Pensador, do artista francês Auguste Rodin. A escultura representa um homem nu, sentado numa pedra, com a mão no queixo e o cotovelo apoiado no joelho, e a imagem transmite uma ideia de que tem alguém pensando profundamente e refletindo sobre a sua vida e até sobre o tempo que passa. Outra obra que também aborda essa questão do tempo é a pintura A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. A obra retrata relógios derretidos e deformados, como se o tempo estivesse se derretendo junto com eles. Essa imagem sugere que o tempo é algo que não pode ser controlado e que está sempre em constante transformação. A influência da passagem do tempo e da história, ela está representada também na arte. Essa representação do tempo na arte é algo que sempre esteve presente ao longo da história, e podemos encontrar diversas obras que abordam esse tema de diferentes maneiras. Na antiguidade, por exemplo, os gregos e romanos personificavam o tempo através das figuras mitológicas, como Cronos e Saturno, que eram associados à ideia de devorar o futuro e representavam a passagem inexorável do tempo. Já na Idade Média, a figura da morte ganha destaque na arte, simbolizando a ideia de que o tempo é o grande senhor de todas as coisas e que todos estamos condenados a morrer um dia. A morte era representada como uma figura esquelética, como uma foice, e muitas vezes era retratada como uma presença constante ao lado dos vivos, lembrando-os da sua própria mortalidade. Durante o Renascimento, a arte passa a ser mais realista e dá mais atenção à perspectiva e às proporções humanas, o que leva a uma representação mais precisa do tempo e do envelhecimento. Pintores como Leonardo da Vinci e Michelangelo retratam seus modelos com grande realismo, mostrando as rugas, os cabelos brancos e até as marcas da idade. Já no século XIX, com o advento da fotografia, a arte passa a buscar novas formas de representação do tempo, explorando a ideia de que uma imagem pode capturar um momento específico no tempo e congelá-lo para sempre. O impressionismo, por exemplo, busca representar a fugacidade das sensações e das emoções, mostrando como tudo é efêmero e passageiro. Então, que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se tento responder a quem me indaga, já não sei. Já dizia Santo Agostinho, lá por volta do século IV. Então essa questão do tempo, ela é complicada desde lá desse século IV. Então, pensando historicamente, nas transformações que nós podemos causar a partir da história, podemos pensar uma nova realidade, onde podemos analisar o que fomos e transformar cada vez mais o que somos. Podemos até ser melhores do que somos e nos tornar aquilo que nós queremos. Então, chegamos ao final do nosso 12º episódio. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e vem comigo contar histórias para fazer desse mundo um lugar muito melhor. Semana que vem tem mais, porque essa história da humanidade tem muito conteúdo acumulado. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.